Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Final de semana aí começando e nós vamos seguir. Nós estamos no finalzinho já dessa semana 51 e só faltam exatamente 2 semanas, né, para a gente finalizar aí nossa leitura. Hoje nós vamos ler a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, tá? São duas cartas pequenas, então por isso que elas foram colocadas em conjunto aqui para a gente estar lendo. Lembrando que nós estamos em ordem cronológica, então tem um pouco dessa cronologia também nessa leitura. Então a gente vai seguir dentro dessa cronologia. Então, Colossenses capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios e a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso,
eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Capítulo 1 aqui de Colossenses, Paulo vai falando de como essa graça, como esse evangelho, como essa plenitude do conhecimento de Cristo, ele está avançando e chegando realmente a muitos lugares, a muitas cidades, a muitas pessoas. E nisso ele se alegra, e nisso ele fica feliz, porque os irmãos realmente estão entendendo a graça de Deus. Isso é maravilhoso, né? As cartas de Paulo são muito diretivas, né? Ele vai falando com cada região, com cada igreja de forma muito pessoal. Vocês percebem que a carta, por exemplo, de Colossenses não vai ter nada a ver com a carta que ele escreve para Corinto, porque a igreja de Colossenses não tinha provavelmente os mesmos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando, mas ainda que não sejam os mesmos problemas, hoje a gente consegue ler tanto Coríntios quanto Colossenses e tirar proveito desses ensinos, dessas advertências, da mesma forma. E eu acredito que naquela época não era diferente. Essas cartas, elas, depois de um tempo, passaram a realmente correr as igrejas, né, para que todos fossem edificados com os ensinos, com as advertências, né, com as colocações de Paulo. Capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo,
mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Capítulo 2, Paulo vai falar sobre o legalismo, né? Que é um mal que atinge a igreja desde o primeiro século. A gente tem mania de achar que se a gente seguir regras, como ele fala aqui no final, né? Não manuseie, não prove, não toque. Então, se eu não faço isso, não faço aquilo, não como isso, não como aquilo, não visto isso, não visto aquilo, não faço assim, não faço assado, isso tudo me torna santo. E não, nós temos que ter a convicção no nosso coração de que aquilo que nos santifica é o quanto nós nos relacionamos e conhecemos a Cristo, o quanto a nossa vida de devoção a Deus, ela realmente é entregue, o quanto eu estou disposto realmente a estar morto com Cristo na cruz, renunciando à minha carnalidade. Isso sim vai trazer santidade, isso sim vai trazer novidade de vida para o cristão, né? Não é o não ou sim em outras coisas. Capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão e a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não o tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Paulo vai falando, né, sobre as nossas, a nossa forma de viver que glorifica a Deus, né? Se tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, então é tudo. Desde cuidar da nossa casa, cuidar do nosso marido, cuidar dos nossos filhos. Você, marido, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Ter um bom trabalho para sustentar a sua casa, né? É servir bem os irmãos no corpo de Cristo, é servir a pessoa que também não está ali com você no corpo de Cristo, mas que também é alguém que Deus ama e deseja alcançar, é ser uma pessoa
serva onde quer que você trabalhe, né? Sendo obediente à sua liderança, fazendo o seu trabalho com cuidado, né? Zelando pela boa administração de tudo que é colocado nas tuas mãos. Então, são várias coisas, né, que Paulo está ensinando aos irmãos lá de Colossos. Capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus companheiros, meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuidem em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. É maravilhoso, né? Como Paulo, ele tem a preocupação de realmente ir ensinando a igreja como proceder, como se desviarem dos maus caminhos, como estar atentos aos falsos, né? Aquilo que não é digno daquele que se diz cristão, que se diz filho de Deus. Então Paulo vai ensinando e vai fortalecendo os irmãos mesmo não estando com eles pessoalmente. E aqui no finalzinho do capítulo 4 ele fala que ele está enviando Onésimo também, né? Junto com os irmãos. Então, é por isso que nós vamos, na sequência agora, ler a carta a Filemon. É uma carta pequenininha, de um capítulo só, mas tem a ver com esse envio que Paulo está fazendo de Onésimo. Vamos ver aqui o que ele fala para Filemon. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, gente. Deixa eu achar aqui a carta. Antes de Pedro, né? Tiago. Filemon é tão pequenininho que a gente perde ele aqui na Bíblia. Peraí, irmão. Tiago, Hebreus, Filemon. Então, Filemon está antes do livro de Hebreus. Uma página antes do livro de Hebreus. Vamos ver o que essa carta de Paulo a Filemon, ao irmão chamado Filemon, tem a dizer para nós sobre Onésimo, esse moço que está indo junto lá para a cidade de Colossos. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos.
oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Uma carta pequenininha. Paulo escreve ao irmão chamado Filemon, a um cooperador que está ali servindo ao Senhor, se reunindo com os irmãos da sua casa, sendo um servo de Deus, mas que algum tempo atrás um escravo chamado Onésimo da sua casa foge por algum motivo e vai parar justamente onde Paulo está e começa a ouvir o evangelho da parte de Paulo e se converte. Então Onésimo está como um fugitivo do seu senhor Filemon. E provavelmente Filemon estava muito triste porque talvez teve prejuízos com esse escravo fujão, né? E desejava ser restituído desse escravo, desejava ter de volta esse escravo e talvez nem sabia aonde Onésimo estava, mas Onésimo estava exatamente nas mãos de Paulo, sendo ensinado, sendo advertido sobre os seus erros do passado, e agora tanto um quanto o outro vão colocar a casa em ordem. Filemon precisa estar disposto a perdoar esse escravo que fugiu, que talvez deixou dívidas para ele pagar, que talvez deu prejuízos realmente para ele, e por sua vez Onésimo também tem que estar pronto a se humilhar realmente, pedir perdão pelos seus erros do passado e estar pronto a servir Onésimo, Filemon, né, se ele então desejar, porque ele é o seu escravo, ele foi comprado, né, pelo Filemon. Então é uma carta que Paulo fala com o coração, literalmente, falando para esse irmão, para que ele possa abrir o seu coração como servo de Cristo e perdoar. O perdão realmente é muito divino, porque da mesma maneira que nós somos muito perdoados todos os dias pelo nosso Pai, pelo Senhor Jesus, fomos perdoados na cruz, inclusive, dos nossos pecados, éramos fadados ao inferno, mas Cristo nos perdoou. Então nós precisamos perdoar também. Precisamos entender que o perdão ele realmente vem da parte de Deus para todo filho de Deus. Amém? Que a gente possa então meditar nesse sábado nessas duas cartas pequenas, Colossenses e Filemon, e amanhã então a gente começa a carta aos Efésios, né, aos irmãos lá em Éfeso. A gente vai ver o que Paulo está falando então para os irmãos lá em Éfeso, tá bom? Deus abençoe, ótimo sábado aí para vocês, aproveitem o final de semana, amanhã é domingo, e se Deus quiser a gente vai estar aqui de volta para finalizar a semana 51, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.